Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Deus está nesse lugar, amém? Eu não sei quantos já me ouviram falar isso aqui, mas eu vou repetir. Você não veio aqui hoje para assistir um culto. Eu faço sempre questão de repetir isso. Nós precisamos ajustar a nossa mente quando a gente está na adoração, quando a gente vem para um lugar como esse aqui. Você não veio assistir um culto. Eu percebo que temos vários visitantes, pessoas de outros lugares. Mas você não veio assistir. Você não veio aqui para ver a beleza do ministro de louvor. Você não veio para ver o grupo de louvor que é maravilhoso, que é lindo. Você não veio para ver nada disso. Nós somos aqui ministros, servos do Senhor, só para direcionar o tom das músicas, para coordenar um pouco da adoração aqui, para que a gente faça isso de maneira coletiva. Mas você veio aqui para adorar ao Senhor, amém? Você não assiste culto, você oferece o culto. Nós não assistimos culto. O único que assiste culto, Deus. E é o único quem pode dizer assim, gostei ou não gostei do culto. E é o único que oferece, ou melhor, é o único que manda sobre a oferta fogo santo. Deus é o único que pode fazer isso. Portanto, nessa manhã, em nome de Jesus, ofereça a sua vida no altar. Ofereça o seu sacrifício vivo de louvor ao Eterno. Deus está nesse lugar, amém, igreja? Nós adoramos um Deus vivo, amém, igreja? Então se levanta na presença do Senhor. Vamos adorá-lo na beleza de sua santidade. Deixe o seu coração fluir na adoração nessa manhã. Deixe a sua mente limpa para adorar ao Senhor nessa manhã. Esqueça qualquer outro detalhe. Esqueça celular. Esqueça boleto bancário. Esqueça qualquer coisa. Adore ao Senhor nessa manhã. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame a seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Quando todos nós estivermos diante do trono do Senhor, confessaremos que Ele é Deus, maravilhoso, poderoso. Diga, Todo ser que louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame a seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra
joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Eu não nasci num lar cristão, mas desde que eu me conheço por gente, eu lembro de uma mãe amorosa e uma mãe de oração. E sendo assim, eu cresci ouvindo a frase: muita oração, muito poder. E muito menina, cheia de sonhos, cheia de anseios, eu fazia uso dessa frase. E eu orava, e eu pedia, e eu falava para Deus os meus anseios. Mas eu fui crescendo, e muitas das coisas que eu pedia para Deus não aconteciam. Muitas aconteciam também, mas muitas não aconteceram. Eu cresci, eu me casei e eu fiquei grávida. E isso foi algo que eu não planejei para minha vida. E quando eu fiquei grávida, eu fiquei assustada, fiquei preocupada. Eu falei: e agora? Filhos? E eu não tinha medo de não ser uma boa mãe, não tinha medo de noites em claras. Eu tinha medo de filhos adolescentes. Eu não conseguia pensar nos primeiros 15 anos, eu só pensava em filhos adolescentes. Porque eu fui terrível. E dizem que os filhos vêm potencializados os nossos defeitos. Então esse era o meu medo, não saber lidar com eles. Então eu comecei a orar. Eu comecei a pedir a Deus que Deus me desse uma maneira, me desse uma ideia, que eu pudesse criar os meus filhos de uma forma que quando eles chegassem na adolescência, eles não nem de longe lembrassem a adolescente que eu fui. Eu queria que meus filhos amassem a Deus de uma forma tão especial e tão profunda, que quando eles recebessem algum convite para ir para uma balada ou para algo que não era o melhor para eles, recusassem. E eu orei, e Deus não me dava uma ideia. E eu queria algo simples. Eu queria que Deus me desse um livro que tivesse a receitinha, ou então alguém que falasse: olha, fiz isso com meus filhos, faz que vai dar certo com os seus também. E eu ali naquela angústia, eu comecei a orar. E eu tive a primeira filha, tive o segundo filho, e nada. Essa oração não foi respondida. E eu continuei orando, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aquela mãe caótica, sem saber o que fazer, não queria um, aí tive 2, um em seguida do outro. E eu continuei orando para Deus. Mas nós somos ansiosos, nós queremos as coisas para ontem. E eu acabei desistindo de orar, de pedir aquilo para Deus. E Deus é tão misericordioso que Ele viu a minha angústia e me deu um verso que está em Jeremias 29:12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim e eu os ouvirei. A oração não é só para conceder o que nós queremos. A oração é para nos aproximarmos de Deus. Porque assim, se não acontece o que nós pedimos, nós estamos próximos de Deus. Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos dá colo e nos dá a fé que precisamos, até que ou nós entendamos o seu propósito, ou que nós nos alicerçamos que aquilo era o melhor para a nossa vida. Eu tenho filhos hoje que já passaram da adolescência. E eu queria dizer que Deus respondeu as minhas orações. Eu não sei pelo que você tem passado hoje, eu não sei pelo que você tem pedido, eu não sei se você já desistiu do poder da oração, de acreditar no poder da oração, mas eu queria dizer para você que você deveria se aproximar de Deus em oração. Não para ter uma oração respondida, mas para criar um vínculo, para estar ali no colo de Deus, como um filho no colo de uma mãe. Eu queria convidar você agora para você se ajoelhar, para nós nos colocarmos e nos aproximarmos de Deus. Querido Deus, somos gratos a Ti, porque mais um sábado chegou e mais uma vez podemos vir livremente Te adorar na Sua casa. Muito obrigado, Senhor, porque apesar das dificuldades que muitos de nós passamos durante a semana, nós estamos aqui, nos colocando de joelhos em Tuas mãos, para entregar as nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem feito o que é melhor para nós, especialmente para nos ter no céu. Que nós não desistamos, Senhor, mesmo que as coisas pareçam difíceis. Que nós não desistamos de nos relacionar, de estarmos cada dia mais próximos de Ti. E que esse relacionamento nos ajude a manter a fé,
ainda como as coisas não saiam como pedimos. Fica conosco, é o que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Terceira João, primeiro versículo diz assim: eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Esse momento de fidelidade, nós muitas vezes nos reservamos ao dízimo e às ofertas. Mas João aqui está falando de uma fidelidade que Gaio vivia na sua vida, na sociedade. Gaio, ele era uma pessoa hospitaleira. Ele recebia as pessoas na sua casa. As pessoas que chegavam na região e que não tinha onde ficar, ele hospedava. É uma forma de você demonstrar a sua fidelidade para com Deus, agradando a Deus, recebendo as pessoas na sua casa. Como é que você exerce a sua fidelidade no seu cotidiano, no seu dia a dia? A fidelidade não se resume ao dinheiro, à administração das suas finanças. Não se resume ao dízimo, à oferta que nós teremos a oportunidade agora de entregar ao Senhor, aos diáconos passarem as salvas, ao direcionar o nosso celular no QR Code, na televisão, e ver ali o e-mail, e depositar e enviar os nossos dízimos, nossas ofertas, e depois encaminharmos um e-mail falando qual é o destino da oferta ou do dízimo que eu encaminhei. A fidelidade tem a ver com o nosso viver na cidade. Um olhar de misericórdia e compaixão para com as pessoas com quem nos relacionamos. Começando em casa. Tratando o esposo, tratando a esposa, tratando os filhos, nossos cônjuges, nossos parentes. A fidelidade tem a ver com como você vive como um discípulo na sua empresa em que você trabalha, no local onde você estuda. A fidelidade tem a ver com o seu modo de vida. A forma como você fala do reino ou como vive do reino. A fidelidade, ela é extensa. A fidelidade nos dá a oportunidade de fazer a diferença na sociedade. A fidelidade nos dá a oportunidade de demonstrar, revelar a Deus às pessoas com quem convivemos. Sem invadir o espaço, sem obrigar as pessoas a seguir uma religião, mas revelando a ela o Deus que você conhece. Revelando a ela o Deus que você serve. Assim é com dízimo, com oferta. Você tem essa oportunidade, você que reservou o seu dízimo, você que reservou a sua oferta, ao entregar, ou até mesmo mandar pelo Pix, que está ali. Mas pense bem nisso. Além do seu dinheiro, Deus espera de mim e de você uma entrega de corpo inteiro. Não é só da finança, mas tem a ver com o seu tempo, tem a ver com o seu envolvimento com a obra do reino, em olhar para as pessoas como o Gaio olhou e recebeu elas na sua casa, demonstrando o amor de Cristo para com elas. Os diáconos passarão as salvas. Coloca ali o seu dízimo, a oferta que quem o trouxe, mas coloque também o seu coração.
receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Diga: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eterno nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, entregamos aqui ao Deus Eterno os dízimos, as ofertas, mas também queremos entregar o nosso coração em Tuas mãos para que o Senhor nos conduza numa vida de fidelidade para contigo. Por bondade, abençoe cada dizimista, cada ofertante, cada filho e filha do Senhor que nessa manhã se encontra aqui na sua igreja e aqueles que nos assistem pela internet. Que o Senhor nos alcance a todos por Cristo Jesus. Amém. Que bom. Eu já disse que todas as vezes que eu ouço essa igreja cantar, eu fico feliz. Acho que o grupo também, né, Cibele? Nós aqui, a gente fica estonteado quando ouve vocês cantando. E é realmente uma coisa muito bonita. E nós vamos fazê-lo agora, nós vamos cantar agora, toda a igreja vai adorar ao Senhor. Eu insisto em dizer uma coisa para você, tá? Não fica muito preocupado com o teu celular, em registrar, em fazer foto. A gente tem aqui as redes sociais da Nova Semente, tem fotos, você vai aparecer nas fotos, mas não vai ser muito legal se você aparecer nas fotos assim, ó. Vai ser melhor se você aparecer nas fotos assim, ó. Adorando ao Senhor, cantando, derramando o coração na adoração. Então, em nome de Jesus, se levanta, nós vamos adorar a Deus, nós vamos levantar voo, adorando ao Senhor, como comunidade, como a igreja. Vamos juntos.
mãos, ergue as suas mãos. Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu a nos buscar, pra sempre só em ti, só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu a nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Você já imaginou na eternidade nós diante do trono do Rei eterno, aquele que nos redimiu, aquele que nos resgatou da morte eterna, da condenação? Você já imaginou você diante desse Deus? Eu não sei você, mas eu não vou saber o que fazer. Mas uma coisa talvez eu acho que vai ser certo: eu vou estar no poste, no chão, prostrado, clamando ao Senhor, colocando diante dele a minha coroa. Está aqui, Deus, ó, é seu. Mas depois desse primeiro momento, onde eu adorá-lo na beleza da sua santidade, frente a frente, aí eu vou me levantar. Aí vai ser uma coisa assim vai ser um negócio assim, sabe? Depois que eu me levantar pela eternidade, para adorar a Deus pela eternidade inteira, aí vai ser um negócio, para segurar o neguinho aqui vai ser difícil, amigo. Vai ser difícil. E eu vou ter uma eternidade inteira para adorar ao Senhor. Amém, igreja? E quer saber de uma coisa? Você vai estar lá comigo, amém? Tem gente que não falou amém. Tem gente que você prefere ficar aqui. Vai dar ruim aqui, viu? Vai dar ruim, hein? Não fica aqui não. Nós vamos estar juntos na eternidade, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Diga comigo assim: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. E rujam os mares ao som de Deus.
Deus é bom. Deus é bom, igreja, amém? Nós adoramos um Deus vivo. Nós adoramos um Deus que se interessa por nós. Mesmo nós não tendo nenhum valor. Não temos valor algum. Somos pó, mortais, finitos. Mas Deus enxerga em nós algo que só Ele pode ver. Filhos preciosos. Filhos que valem a pena o seu sangue. Deus se entregou por cada um de nós. Ele veio aqui por cada um de nós. Nós celebramos a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém, igreja? Isso deveria ser cantado e recantado por muitas vezes durante um dia inteiro. Nós celebramos a salvação em Cristo. Você foi salvo por Cristo para viver uma vida transformada por Ele, para viver os planos dEle. E se isso aconteceu, se a cruz é uma realidade na nossa vida, o que importa para nós agora é vivermos aquilo que Deus quer. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Se Paulo, que é Paulo, disse isso, então para nós essa é a regra. Não vivemos mais, fomos resgatados. Agora é Cristo, os planos dele, a ideia dele, a vida dele em nós, o sopro dele em nós, o espírito dele em nós. É o que conta, é o que vale. E é o que nós vamos dizer agora nessa canção. Se tudo se fez novo e eu te conheci, se tua mão me alcançou e libertou, enfim, teu agora é o trono do meu coração. Minha vida é tua, estou em tuas mãos. O que importa é viver os teus planos. Nada pode ser melhor que os teus planos, Senhor. Quem eu era já
teus planos. O que importa é viver os teus planos. Nada pode ser melhor que os teus planos, Senhor. Quem eu era já não sou, o controle já não é meu. Eu só quero é viver os planos. Eu só quero é viver os teus planos. Maravilhoso Deus e bom Pai, louvado seja o Teu nome por toda a eternidade. O Senhor é o nosso Deus de amor, o nosso Deus de bondade. Um Deus que, como acabamos de cantar, tem planos maravilhosos para nós. A Tua palavra diz que esses planos são planos de paz e não de mal. E nós acreditamos nisso, Senhor, e pedimos ao Senhor que Tu nos conceda cada vez mais fé. Não só para que nós possamos contemplar os planos que tem para nós, mas que pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, possamos vivenciá-los aqui enquanto o Senhor não volta. Mas nesse processo de espera, Pai, se as coisas não saírem como nós imaginamos, que a nossa fé esteja fortalecida em Ti a tal ponto, de tal modo, que nós continuemos ao Teu lado, independente do que aconteça. Abriremos a Tua palavra, suplicamos ao Senhor, por favor, fala conosco através dela. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente. Essa é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E sempre que nós aqui nos reunimos, a cada semana, a cada encontro, nós temos um propósito bastante claro, que é o de termos uma experiência real e transformadora com o nosso Deus. Muito obrigado você também que nos acompanha pela internet, você é sempre muito bem-vindo. E se você um dia tiver oportunidade, venha cultuar e adorar aqui conosco. Eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer menção. Nós temos um grupo nos visitando hoje, são um grupo de 18 pastores. Pastor Maicon, pede para o pessoal levantar a mão aí, por gentileza. São alguns pastores daqui do Brasil. Pastor, nós temos pastores de outro país também? Chile, Bolívia, Peru e Argentina, e eles estão nos visitando, então vocês são muito bem-vindos aqui. E eu até comentei, recebam o cumprimento caloroso da nossa comunidade, eu até comentei com o pessoal ali, eu falei, poxa, acho que a última vez que eu falei para um grupo e tinha tanto pastor assim na plateia foi na minha formatura. Eu fui o orador da turma e ali no NASP em 2019, na 100ª turma, então tinha todo o corpo docente ali, os professores. Mas amigos, é um prazer recebê-los aqui, que Deus seja louvado pela presença de vocês e que, como dissemos, que juntos tenhamos uma experiência transformadora com o nosso Deus. Queridos, vamos então ao texto bíblico, por gentileza, abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17.
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, o versículo de número 17. Romanos 1, 17. Para muitos, a carta de Paulo é o maior tratado teológico, o maior compêndio teológico que nós temos no texto sagrado. E logo no início, Paulo traz algo bastante interessante para nós, um texto conhecido, mas de uma grande profundidade, de uma mensagem muito relevante. E ele diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo, no versículo 16, ele diz no texto sagrado que ele não tem vergonha, ele não se envergonha da mensagem do Evangelho, mensagem esta que o alcançar em um momento, e ele não se envergonha de compartilhar e levar essa mensagem para as pessoas. E no versículo 17 ele diz: a justiça de Deus é revelada no Evangelho. E que justiça é essa? Se tivéssemos tempo, poderíamos ler o livro de Romanos, no capítulo 3, versos de 21 a 26, onde é dito que Deus, através do sacrifício de Cristo, Ele manifestou a sua justiça. E por que disso? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se Deus disse que quem pecasse deveria morrer, como é que fica a questão? Deus tinha então um plano elaborado, o plano da salvação e da redenção. Ele manda o Filho dele, ele vem e morre por mim e por você, assim atendendo os requisitos e mostrando que a lei e que Deus é justo. E o texto diz que através da morte, do sacrifício de Cristo, eu e você então, e Paulo continua dizendo isso quando chega no capítulo 5, através da justificação que o sacrifício de Cristo nos concede, eu e você, homens e mulheres pecadores, podemos ter paz e comunhão com Deus. Mas o interessante é que esse texto de Romanos 1,17, ele aparece mais 2 vezes no Novo Testamento. Por gentileza, livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Avance um pouquinho na sua Bíblia, ou aí no seu celular, no seu dispositivo. Livro de Gálatas, o capítulo 3, o verso 11. Esse texto aparece novamente aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Olha o que diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Você percebe? O texto bíblico, a narrativa bíblica, ela tem por característica, quando Deus tem uma mensagem importante para mim e para você, uma das formas de Deus chamar a minha e a sua atenção para isso é a repetição. No último sábado que eu preguei aqui, nós estudamos o Salmo 88, um salmo de lamento, e nós vimos que o marcador do texto era justamente a expressão clamor, que aparecia por 4 vezes no Salmo 88. E aqui nós vemos que na carta de Paulo aos Gálatas ele diz assim: olha, ninguém é justificado diante de Deus pela lei, pela observância da lei. E isso Paulo já tinha dito lá escrevendo aos Efésios: nós somos salvos pela graça mediante o quê? A fé. Mas isso não vem de vós, é um dom de quem? De Deus. Existem teólogos que interpretam e entendem que este dom, este presente que Deus nos concede, não é somente a graça, mas também a fé. E nós vamos ver dentro de alguns instantes que a fé, eu e você não podemos dizer que nós, de um dia para outro, nós começamos a ter fé em Deus. Não. É Deus quem nos concede isso. E Paulo aqui ele diz: olha, nós não somos justificados pela lei. Nós observamos, obedecemos aos mandamentos de Deus porque fomos salvos por Ele. Mas nós não fazemos isso para sermos salvos. E se alguém ensina e entende o Evangelho dessa forma, de acordo com a Bíblia, essa não é a compreensão correta. Porque diz que a minha e a sua justificação diante de Deus, ela se dá por meio da fé. Agora vamos à terceira vez em que aparece. Embora muitos não entendam assim, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10. Há um debate, alguns teólogos não entendem que Paulo não foi o escritor dessa carta, mas a grande maioria e as próprias evidências e semelhanças textuais apontam para isso. E no capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 37. Nós vamos ver que no Novo Testamento, essa expressão se repete pela terceira vez. E nós veremos qual a implicação disso. Hebreus capítulo 10, verso 37 e 38. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá,
e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aqui diz, e traz um elemento adicional, que diante das promessas que Deus tem feito à humanidade, diante das promessas que Deus fez para o povo dele no passado, que Deus tem feito e nós conhecemos essas promessas hoje, e mesmo que venham gerações posteriores a nós e que passem a conhecer essas promessas, ele está dizendo, mesmo que você, Anderson, com os seus olhos, não veja o cumprimento dessa promessa, não se preocupe. Ela pode até tardar, ela pode até demorar, mais do que você imagina na sua perspectiva limitada e finita, mas ela não vai o quê? Falhar. Eu e você servimos a um Deus que é todo-poderoso e que diante de todos os atributos que Ele tem, um daqueles que Ele não nos comunica, que Ele não compartilha comigo e com você, é o da onisciência. É por isso que no Apocalipse, o livro da Revelação diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que conhece todas as coisas. E muitas vezes, na minha e na sua perspectiva, talvez esteja demorando, esteja tardando, mas Deus diz, mesmo que demore, eu não vou falhar. E como naturalmente você já percebeu, nós vamos conversar um pouquinho sobre fé nesta manhã. E por que vamos conversar sobre fé? Porque a fé é essencial na vida do cristão. A fé é essencial para que tenhamos relacionamento com Deus. E para que eu e você, então, possamos viver como salvos, aguardando o retorno de Cristo. E volto a repetir, mesmo que não aconteça em nossos dias, a Bíblia diz que Ele não vai falhar. Estejamos nós prontos ou não, Ele vem. Queiramos nós ou não, Ele vem. Porque Ele não falhará. Vamos então ver no texto bíblico a autoria da fé, no mesmo livro, Hebreus capítulo 12, verso 2. Hebreus capítulo 12, o versículo de número 2. Nós leremos a primeira parte desse texto e depois nós vamos dar um pulinho no Evangelho de São Lucas. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da... E quem é o autor de acordo com o texto bíblico? Jesus. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Portanto, a Bíblia diz claramente para mim e para você que o autor, o originador da fé é quem? É o próprio Deus. A fé emana e provém de Deus. É através do meu e do seu relacionamento com Ele. É Ele quem implanta, é Ele quem coloca, é Ele quem faz com que eu e você tenhamos fé. E para mim, uma das provas mais evidentes disso está no Evangelho de São Lucas. Volte comigo, Lucas capítulo 17. Evangelho de São Lucas capítulo 17. O versículo de número 5. Evangelho de São Lucas 17, o verso 5. E aqui nós temos um episódio interessante, porque Jesus está ali junto com os seus discípulos, com os seus apóstolos, como chama o texto. E aqui no verso 5 diz, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Eles entenderam e eles reconheciam que a fé não provinha deles mesmos. Então eles fazem um pedido, Senhor, por gentileza, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa confiança. Aumenta a nossa fidelidade ao Senhor. E a fé, ela tem todos esses atributos, mas uma das definições da expressão pistes é o quê? É ser persuadido, ou seja, através do meu e do seu relacionamento com Deus, Deus ele nos persuade, Ele nos faz entender e crer nele 100%, confiarmos nele totalmente. Quando nós vemos a expressão fé no Antigo Testamento, emuná, como os hebreus, eles trabalham mais com uma lógica mais objetiva. É como se nós pensássemos, suponha que eu e você estamos em um lugar, no oceano, em algum lugar, e nós não estamos encontrando algo para nos manter ali. E as nossas forças estão acabando e nós estamos na água.
E você e eu percebemos que dentro de pouco tempo, se não vier socorro, nós vamos morrer afogados, porque as nossas forças estão acabando. Talvez eu e você estejamos tendo cãibras, enfim. E eis que de repente aparece ali, quem sabe, alguma coisa que te faça boiar, um pedaço de madeira, ou alguém te lance uma boia. Para os hebreus, fé é agarrar-se a alguma coisa de tal forma e entender que você precisa estar ligado, agarrado àquilo para que você tenha vida. E aqui então, os discípulos dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. Mas como a fé se desenvolve? Vamos a Romanos capítulo 10, o verso 17. Romanos capítulo 10, o versículo de número 17. Romanos capítulo 10, o verso 17. Veja o que o texto bíblico nos diz. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Provavelmente tenhamos alguém aqui que está com a versão que diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. A expressão akouo ou akoueo no grego, essas duas expressões servem pela tradução tanto ouvir quanto pela pregação. E diz que a minha e a sua fé se desenvolve, ela se fortalece quando nós ouvimos o quê? A palavra de Deus. Eu particularmente uso muito o texto bíblico, leio vários textos. E algumas pessoas já me perguntaram: mas pastor, por que você gosta de ler tantos textos? Eu falei assim: porque eu entendo que a Bíblia me diz que quando eu leio a Bíblia é a palavra de Deus, e quando eu leio a Bíblia eu estou ouvindo Deus falando comigo. E eu entendo que se for para eu pregar dentro do possível, eu vou me valer da espada, da palavra de Deus, para que então ela fale aos nossos corações. E aqui diz que se nós queremos ter fé, nós precisamos ter contato com a palavra de Deus, porque a fé vem justamente por ouvir a palavra de Deus. Agora vamos ao livro de Gálatas, capítulo 5, um pouquinho adiante. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Aqui nós temos o trecho onde nós temos o que Paulo aponta e nos apresenta na Bíblia como as obras da carne e aquilo que é o fruto do Espírito. E o verso 22, ele traz uma informação interessante para que nós entendamos como a nossa fé é desenvolvida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A Bíblia diz para mim e para você que a fé, ela faz parte do fruto do Espírito. E só reforçando, não são frutos do Espírito, é um fruto. Pense numa mexerica como que tendo vários gomos. A Bíblia diz que é o fruto do Espírito, ele possui várias características. E aqui diz, olha, bondade, longanimidade, e essa expressão, fidelidade, é a mesma expressão grega, pistis. Ou seja, você percebe como a fé não provém de nós, é Deus quem nos concede mediante a ação do Espírito na minha e na sua vida. Porque ele diz que uma das características do fruto do Espírito é o quê? Fidelidade, fé. Será que eu e você somos homens e mulheres que temos tido realmente fé em Deus? Voltemos ao livro de Hebreus capítulo 11. Nós vamos ver o porquê a fé é essencial na nossa vida. Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus capítulo 11, o versículo de número 1. O texto diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. Pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. No versículo 1 nós temos uma definição daquilo que é fé. A fé é a certeza, é a convicção das coisas que nós não vemos. Essa expressão certeza é o postais no grego. E suponhamos aqui que nos tempos antigos e hoje,
Você tem lá o documento que você é proprietário de um imóvel, que você é proprietário de um carro. Esse documento que diz que você possui, que você tem posse daquilo, quando você olha para aquele documento e ele está nas suas mãos, você está ali vendo o seu imóvel e segurando o seu imóvel nas mãos, sim ou não? Não. Você está com o documento, mas aquilo atesta que você é proprietário. O texto bíblico diz que a fé funciona dessa forma. Embora eu e você não vejamos ou não estejamos ainda desfrutando daquilo, pela fé, nós o quê? Acreditamos e aceitamos quais são as promessas que Deus tem para mim e para você. É por isso que ele diz que é pela fé que nós esperamos e temos convicção de coisas que nós ainda não vemos. No versículo 2, ele fala que justamente porque pessoas tiveram fé, foi que estes antigos, eles tiveram o quê? Um bom testemunho diante das pessoas. Capítulo 11 de Hebreus, se nós fôssemos continuar a leitura, nós veríamos que o texto tem aquilo que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. E quando nós lemos esse texto, nós vemos uma característica interessante. Sempre que é descrito ali um herói da fé, a primeira coisa diz pela fé, e aí na sequência vem o nome da pessoa, Abraão, Sara. Num terceiro ponto, vem o quê? A descrição do que a fé daquela pessoa, como é que a fé daquela pessoa se manifestou. E o quarto ponto, qual foi o resultado disso? É por isso que no versículo 2 Paulo diz, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Eles não só diziam que confiavam em Deus, mas a vida prática deles, o modo de agir e viver, mostrava isso para quem? Para as pessoas, para a sociedade. E eles então tiveram bom testemunho ao as pessoas contemplarem e verem a manifestação e a confiança que eles tinham em Deus, ao demonstrar a sua fé. A fé é essencial, porque se nós não tivermos essa fé, essa confiança em Deus, o versículo 3 diz que muitos não creriam que esse Deus Todo-Poderoso teria criado o nosso mundo, o universo, fazendo o visível existir daquilo que é invisível. Agora, no mesmo texto, no mesmo capítulo, verso 6, que nós conhecemos, e talvez ele seja aquele que mais aponte, porque a fé é essencial. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O texto diz para mim e para você que sem fé é impossível que eu e você nos relacionemos com quem? Com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma premissa, é a base do nosso relacionamento com Deus. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, como diz Tiago, no capítulo 4, verso 8, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele nos concede fé. E a última característica que eu gostaria de ver com vocês, Apocalipse capítulo 14, o versículo de número 12. Apocalipse capítulo 14, o versículo de número 12. Apocalipse 14, 12. O texto bíblico diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou se você olhar no original, pode ser também e a fé de Jesus. Aquele que exerce fé no sacrifício de Cristo, que aceita, e aquele também que tem a mesma prática, a mesma fé que Jesus Cristo teve enquanto esteve na terra, de acreditar, aceitar e viver e procurar viver a mensagem do Pai. Eu gosto muito dessa definição de fé, está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. A fé salvadora deve ser ensinada. A definição da fé em Jesus Cristo pode ser dada em poucas palavras. É o ato da alma pelo qual o homem todo se entrega à guarda e o controle de Jesus Cristo. Mediante a fé recebemos a graça de Deus, mas a fé não é o nosso Salvador. Ela nada obtém,
É a mão que se apega a Cristo e se apodera dos seus méritos. Necessita-se de fé nas pequenas coisas da vida, tanto como nas grandes. A fé não é o meio, não é aquilo que nos salva. Mas a fé nos conecta a Deus, nos faz o quê? Demonstrar que eu e você aceitamos o sacrifício, tudo aquilo que Jesus Cristo faz por mim e por você. A fé é entregar-se totalmente a Cristo e confiar totalmente em Deus e no agir dele, e permitir que ele não só nos guarde, que ele não só nos proteja, mas que ele também controle e dirija a nossa vida. Nós vamos fazer um breve comentário sobre um pequeno livro da Bíblia que fala de fé, que apresenta uma história que envolve fé. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque é um daqueles livros que é um pouco mais difícil de achar. Ele está perto de Miqueias, Naum. Abacuque é tido como um dos livros dos profetas menores. Menores não porque ele tenha pouca importância. Não é isso. Não é devido à sua relevância. É única e simplesmente porque Abacuque escreveu relativamente pouco quando comparado aos profetas maiores, Jeremias, Isaías e Ezequiel. E é interessante que quando Abacuque surge na história, ele é um profeta levantado por Deus para agir e atuar ali no reino de Judá. Em 722, você sabe, o reino norte tinha sido destruído. As 10 tribos, o reino tinha sido exterminado. E é aproximadamente 136 anos depois, em 586, que aquilo que já vinha sendo profetizado por Jeremias, por outros profetas e também por Abacuque, vai se cumprir. O extermínio e a destruição do reino de Judá. E o interessante é que quando Deus levanta Abacuque nesse momento, nós percebemos que Abacuque, mesmo sendo um homem que confiava em Deus, por um momento a fé de Abacuque, ela é abalada. Olha no capítulo 1, verso 1 diz, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, chamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Verso 3, porque me mostrarás a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígio, ela se suscita. Verso 4, por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Abacuque ora a Deus e ele faz algumas perguntas. Ele diz para Deus, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo no meio do teu povo, injustiça, violência? Está vendo uma grande corrupção? Aquele que tem muito oprime aquele que não tem, o Senhor não vai fazer nada? E Abacuque leva esse questionamento a Deus. Verso 5. Deus diz, vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo algo em vossos dias, obra tal que vós não crereis quando for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Olha quem eram os babilônicos, os caldeus. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Abacuque chega diante de Deus e diz, Senhor, faz alguma coisa. Deus responde para Abacuque, e se você ler depois com calma, versos de 5 a 11, ele diz, eu estou enviando uma resposta, eu vou fazer algo que vocês não imaginam. Eu vou mandar uma nação como resposta, para poder então trazer a solução para aquilo que você está dizendo, Abacuque. E queridos, quando Abacuque ele ouve a resposta de Deus que está descrita nos versos de 5 a 11, ele fica muitas vezes como nós ficamos. Ele olha para Deus e diz assim, peraí, Deus me respondeu, mas ele não respondeu o que eu queria ou o que eu esperava. E Abacuque fica indignado. Ele diz a partir do versículo 12, Senhor, o Senhor é um Deus eterno, um Deus santo, um Deus poderoso. O Senhor é um Deus justo. E como é que o Senhor manda para corrigir o nosso povo? Um povo que é pior do que o nosso. Um povo violento que se torna rico
pilhando outras cidades, matando, destruindo, escravizando pessoas. Como é que o Senhor faz isso? E nesse momento, queridos, a fé de Abacuque, ela é o quê? Ela é abalada, ela é estremecida. E diante dessa colocação, Abacuque toma uma atitude. No capítulo 2, verso 1, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e a resposta que eu terei à minha queixa. Ele diz: eu vou aguardar, Senhor, a sua resposta. Eu já te apresentei o meu argumento. Para mim não faz sentido uma nação pior que a nossa vir para nos corrigir, para nos disciplinar. Senhor, o Senhor está ficando maluco? Nos versículos 2 e 3, olha o que Deus diz. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas que a possa ler, até quem passa correndo. Olha o verso 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. A mesma expressão que Paulo disse lá em Hebreus, capítulo 10. E agora olha o que ele diz no versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pelo quê? Pela fé. Ele está traçando um contraste, fazendo um contraste entre não só os caldeus, mas a atitude que o povo de Deus estava tendo, porque não tinha fé e comunhão com Deus. E ele diz: olha, o soberbo, o ímpio, os caldeus, os babilônicos, eles vão agir e vão trazer juízo sobre vocês. Mas não se preocupe, Abacuque, porque a justiça virá sobre eles também. E eles também serão o quê? Destruídos. Mas em todo esse processo, Abacuque, o justo, aquele que é fiel e que se relaciona com Deus, independente de tudo o que acontecer, o que vai suster essa pessoa e mantê-la em pé diante de tudo que aconteça, é a fé, é a comunhão, é o relacionamento dela com quem? Com Deus. E queridos, se você continuar lendo o restante do capítulo 2, você vai perceber que Deus, ele começa a descrever, e ele relata 5 ais que viriam sobre os babilônicos. E esses 5 ais era justamente recaindo sobre eles aquilo que eles faziam às outras nações, e que inclusive fariam contra a nação de Judá. Mas avancemos para o capítulo 3. Porque no capítulo 2, quando Abacuque ouve a mensagem de Deus, dizendo: não se preocupe, Abacuque, eu estou conduzindo e guiando a história. O justo que se mantiver fiel, ele vai viver pela fé, e mesmo que tarde, eu vou agir, eu vou trazer a solução para tudo. Esse vai viver pela fé, continue crendo, continue confiando. Quando Abacuque ouve essa mensagem de Deus, a fé que estava abalada, ela foi fortalecida. E o X da questão é que quando eu e você passamos por provações e dificuldades, como é que a minha e a sua fé fica? Nós conseguimos encontrar em Deus algo que traga fortalecimento para a nossa fé? Ou as dificuldades, as lutas, têm feito com que a minha e a sua fé se mantenha abalada? Quando Abacuque ouve de Deus, o justo vai viver pela fé, independente do que aconteça, a fé dele é fortalecida. E aquele homem que inicia o seu livro, clamando a Deus, mostrando angústia, porque ele não via sensatez naquilo que Deus estava fazendo, ele termina o seu livro com um salmo, com um cântico de louvor. E no versículo 1 diz o seguinte: oração do profeta Abacuque, sob forma de canto. Verso 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, a faz conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque ouve Deus dizendo que vai fazer justiça e que trará retribuição, mas que aquele que viver pela fé, ele será salvo por Deus. Abacuque diz: Senhor, eu fico alarmado diante de tudo aquilo que tu dizes, mas eu entendi e compreendi que o Senhor é quem conduz e que rege toda a história.
É por isso que no capítulo 2, verso 20 diz: silêncio, o Senhor está em seu santo templo. Ele continua regendo e dirigindo a história da humanidade. Ele continua regendo e dirigindo a história da minha e da sua vida. Por mais complexa e muitas vezes perplexa que pareça para mim e para você, que as situações sejam contrárias, Deus está dizendo: eu continuo controlando a história da sua vida. E queridos, se você ler na sua casa os versículos de 3 até o versículo de número 15, você vai perceber que Abacuque começa a relembrar os feitos de Deus, os feitos salvadores de Deus ao longo da história do povo de Israel. E ele diz: olha, Deus está vindo, no versículo 13, truçais para salvamento do seu povo, para salvar o teu ungido. A fé de Abacuque não está mais abalada. A fé de Abacuque, de um estágio fortalecido, ela se torna uma fé incondicional. E como é que eu e você sabemos que a fé de Abacuque se torna incondicional? Olha o que diz o versículo de número 17. E talvez seja o trecho mais conhecido deste livro. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O que Abacuque está dizendo para Deus é o seguinte: Senhor, eu entendi que o meu viver nessa terra, até que o Senhor volte, ou até que as suas promessas se manifestem, eles devem ser vivenciados mediante o meu e o meu relacionamento com o Senhor. Uma vida de fé e confiança no Senhor, independente do que aconteça. Queridos, o meu e o seu relacionamento com Deus, ele não deve ser baseado nas circunstâncias, mas deve ser baseado naquele que é o autor e consumador da fé, e como nós vimos, Jesus Cristo. Eu não sei você, mas talvez você já tenha ouvido pregadores, pastores dizendo que em muitas situações da minha e da sua vida, nós devemos nos questionar a Deus e perguntar a Deus o porquê das situações. Alguns fazem uma aplicação e dizem: olha, nós não devemos perguntar para Deus o porquê das coisas, mas o para quê daquilo. Como é que aquilo que vai nos ajudar? Mas baseado no que nós lemos no texto bíblico, aqui no livro de Abacuque, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês, para que eu e você não nos fixemos nem no porquê e nem no para quê, mas que nós olhássemos para o texto bíblico e para aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, na perspectiva do ainda que. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu perca todos os meus animais, ainda que tudo me falte, que era justamente isso, o que os babilônios fariam, ainda que tudo me falte, eu quero continuar confiando no Senhor. O salmista no Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu continuo confiando, eu continuo crendo no Senhor. Em um outro texto é dito: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que as águas tumultuem e o quê? Espumejem. O salmista diz: mesmo que as dificuldades venham, mesmo que a morte me assole, Senhor, eu quero continuar confiando e tendo fé no Senhor. Eu quero continuar crendo que o Senhor vai me socorrer. No Salmo 73, Asaf diz: ainda que a que a minha carne e o meu coração desfaleçam, eu vou continuar o quê? Crendo em Deus. Jó disse: ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Deus quer que eu e você continuemos tendo fé, confiando nele, independente das circunstâncias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7 diz: porque nós andamos por fé e não andamos por vista. O cristão deve ter um relacionamento com Deus que não está fundamentado nas situações e nas circunstâncias da vida. Porque as circunstâncias da vida em um mundo de pecado, de uma hora para outra, da noite para o dia, elas podem se tornar o quê? Adversas.
A morte pode vir, a doença pode chegar, o desemprego pode nos assolar, o dinheiro pode acabar, o relacionamento pode ruir, mas a minha e a sua fé com Deus não pode e não deve depender dessas coisas. É por isso que o texto bíblico por várias vezes diz para mim e para você: ainda que todas as coisas caiam, ainda que tudo fracasse, eu continuo confiando e tendo fé em quem? Em Deus. Porque o texto bíblico diz: o justo vai viver pelo quê? Pela fé. A minha e a sua fé, queridos, deve estar firmada em Deus e não nas circunstâncias. Porque se Deus faz, Ele é Deus. Mas se Deus também não fizer, Ele continua sendo quem? Sendo Deus. Muitas vezes eu e você confundimos o que é adoração e louvor, ou colocamos tudo em um mesmo nível. Mas não, eu e você adoramos a Deus por conta de quem Ele é. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis que volta, como diz Apocalipse, acreditemos ou não. Mas pastor, então por que é que eu louvo a Deus? Eu e você louvamos a Deus por conta de tudo aquilo que Ele fez, faz e continuará fazendo até que Ele volte. A minha e a sua vida deve ser uma vida de adoração e louvor. Eu continuo adorando a Deus, tendo fé nele, porque Ele é Deus, Ele é meu Salvador, é meu Redentor e meu mantenedor. Mas se em meio a tudo isso, o problema vier na minha vida, eu sei que não foi Deus quem mandou. Isso é circunstância de um mundo de pecado, mas mesmo assim, eu vou continuar louvando, porque Ele volta e põe fim a tudo isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, foi Deus quem abriu. Se a porta fechar, não duvide, Ele continua sendo Deus. A nossa banda vai tocar, eles vão cantar essa música. O convite é que você, ao refletir na letra dessa canção, você possa entender que daqui para a volta de Jesus Cristo, eu e você precisamos continuar vivendo pela fé. Que Deus nos abençoe. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus,
Maravilhoso Deus e Pai, como é bom saber que nós temos um Deus todo-poderoso. Embora o Senhor seja poderoso, o Senhor seja santo, embora a Bíblia nos diga que o Senhor habita em um alto e sublime lugar, a mesma palavra nos diz que o Senhor também habita aqui conosco, com aquele que é abatido, contrito de espírito. Obrigado, Pai, porque o Senhor se importa conosco. Obrigado porque Tu ages em nossa vida. Obrigado porque o Senhor coloca e nos concede fé. E o Senhor em Tua palavra nos orienta e nos diz que até que o Senhor volte, aquele que se entrega, aquele que quer se relacionar contigo, o caminho, a forma de continuar vivendo em um mundo cheio de injustiça, cheio de problemas, é continuar caminhando com o Senhor pela fé. Ó Deus e Pai, se a nossa fé está abalada como a esteve de Abacuque, nós pedimos que o Senhor faça a mesma coisa que Tu fizeste com ele, que o Senhor fortaleça a nossa fé, ao ponto de que ela se torne uma fé incondicional, e que nós possamos dizer como Abacuque: ainda que o pior venha, independente de que as coisas não saiam como eu imagino, eu continuo crendo e tendo fé no Senhor, porque eu sei que Tu tens o melhor para mim, e o Senhor quer o melhor para mim. Bom Deus e Pai, continue abençoando a cada família aqui representada, continue abençoando os nossos queridos e queridas que nos acompanham pela internet, a família de cada um deles, que nós continuemos crendo no Senhor, e como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, que continuemos caminhando neste mundo por fé, não baseado naquilo que vemos, mas baseado na certeza do cumprimento das suas promessas. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista que se reúne a cada semana, para que juntos tenhamos uma experiência real e transformadora com o nosso Deus. Fique agora então com a banda da Nova Semente. Que Deus os abençoe.